Bom, então, para iniciar, eu vou falar um pouquinho aqui da AK, né, que é a parceira VMware aqui em São Paulo, tá, juntamente com a Cinex. Ah, bom, quem é a AK? A AK tem 12 anos de mercado, ela é um parceiro VMware há 5 anos. E hoje a gente pode falar que não sei se é a maior, mas uma das maiores ah, ah, negócios que tem hoje com a VMware, que é com o Banco Bradesco, né? Dentro da América Latina. O foco da K é em inovação, e nós temos diversas premiações por projetos e performance, além de grandes cases de sucesso em todas as verticais. Além, é claro, da VMware, né, que é nosso principal fornecedor de parceiro, tem outros fabricantes que a gente também trabalha. Por exemplo, a Darktrace, que é uma proteção da sua rede com inteligência artificial. Então, ela monitora tudo que for fora do padrão, ela te avisa. BitGlass, que é o CASB, né, uma proteção de aplicativos em nuvem, em DLP. Jumio. Jumio hoje é utilizado mais por bancos, que é o reconhecimento facial do próprio cliente, ou também de validação de documentos, né? Um onboarding dentro do aplicativo ou dentro da ferramenta. Security Scorecard, que é o score, risco de score de proteção dentro da sua empresa, né? Hoje, qual é o risco de segurança que ela representa dentro do mercado, não só da sua, como de terceiros. Safeguard Cyber. O que o Safeguard Cyber faz? Ele é a proteção para aplicativos de mensagem, como por exemplo o WhatsApp. Então, com esse software você pode hoje gravar e monitorar toda a conversa que é trocada pelos seus funcionários dentro do WhatsApp, tá? Tenable, gestão de vulnerabilidades. Hardware, proteção DDoS. Zoom, a maioria conhece Zoom, né? Que é a questão de videoconferência, todo mundo sabe essa ferramenta. CyberArk, que é um cofre de senhas. E Surfly, que é um co-browsing, onde você pode gerar um customer experience dentro para o seu cliente, sem ter que instalar nada dentro do seu próprio browser, dentro do Chrome ou coisas assim. Além disso, nós também temos a parte de serviços, né? Toda a implementação de todos aqueles parceiros, todos aqueles fabricantes que vocês viram, além da própria VMware, também é fornecido pela AK, tá? Nós temos suporte 8x5 e 24x7, além de operação assistida e especialistas on-site que ficam dentro do cliente quando necessário. Aqui nessa tela, alguns dos nossos clientes, né? Não preciso falar nomes, mas vocês conseguem visualizar aí alguns clientes conhecidos por vocês e caso, né, vocês queiram também fazer algum tipo de benchmarking com algum deles, caso tenha essa possibilidade, a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. Bom, aqui estão meus contatos. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre aquelas ferramentas que eu apresentei, além da própria VMware, é claro, podem entrar em contato comigo, estão aí meus contatos, meu e-mail. E agora eu vou deixar com o Rafael, que vai seguir aqui falando sobre a questão de mobilidade e home office para esses momentos aí de pandemia, principalmente, tá? Com a ajuda da VMware. Tá ok? Obrigado, tenham um bom dia a todos. Rafael, contigo. Obrigado, Fábio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dani, só passa aqui, beleza, como apresentador, vou compartilhar aqui minha tela. Só confirma se vocês estão vendo a minha tela aí certinho para a gente iniciar. Tudo ok, Rafa. Beleza, Dani, obrigado. Bom, pessoal, bom dia aí novamente. Obrigado aí pela participação de todos. Como o Fábio comentou, né, meu nome é Rafael Cavalcante, eu sou pré-vendas, né, especialista de soluções VMware na Cinex, tá, no distribuidor, e a gente está em conjunto com a AK realizando aí esse webinar, né, esse evento hoje, para falar um pouquinho sobre a empresa, né, sobre a AK, sobre os serviços, também
sobre essas soluções da própria VMware, né? Voltado justamente para atender essa necessidade que a gente tem tido aí na pandemia, que é a questão do trabalho remoto, né? Gerenciamento dos dispositivos, toda essa questão que foi bastante levantada aí dos últimos meses. Bom, então a gente vai seguir com a apresentação, tá? Depois a gente faz uma demonstração do produto e no final a gente vai ter um sorteio, tá? Então preciso que vocês aí fiquem até o final para participar do sorteio. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento durante a apresentação, da demonstração, vocês vão adicionando aí no chat. No final a gente tem um tempo para responder, tá? Se vocês tiverem dúvidas mais específicas, né, quiserem entender mais sobre a arquitetura do produto, a parte de implementação, configuração, a gente, né, faz uma apresentação aí com vocês direto, né, para entender o projeto e aí a gente consegue entrar em mais detalhes, tá bom? A gente está gravando também a apresentação, então isso vai ser disponibilizado para vocês aí através dos canais da empresa, tá? Bom, então falando um pouco sobre essa nova era, né? Esse novo normal que a gente tanto fala, e esse novo normal ele é seguido por um novo normal também relacionado à TI, né? Então, se a gente fala de que após pandemia o home office, o trabalho remoto vai se tornar um novo normal, a TI ela tem que acompanhar isso tecnologicamente, né? Ela tem que estar preparada. E na verdade, isso é um conceito, né, que a VMware já vem falando há algum tempo, né? Quando a gente fala de transformação digital, a transformação digital ela não é só relacionada à transformação digital da sua infraestrutura, né? Durante muitos anos a gente falou, nossa, a gente tem que aplicar técnicas de transformação digital, eu preciso ter um data center flexível, com fácil gerenciamento, e que isso é a transformação digital, né? Só por que a gente cria um data center com essa transformação digital, com essa flexibilidade, né, com esse fácil gerenciamento, poder crescer, utilizar a nuvem, on-premise, cloud? Por que eu crio toda essa infraestrutura? Quem é que vai usar essa infraestrutura? São os meus usuários, né? Então, a transformação digital, ela não é só relacionada à sua infraestrutura, ela também é relacionada ao seu usuário, ela vai de ponta a ponta. Então, não adianta eu trazer essa flexibilidade para o meu data center, se na ponta o meu usuário não tem flexibilidade de uso. Então, a transformação digital ela se estende, né, de ponta a ponta. Ela sai do core e vai até o usuário. Então, hoje a gente tem soluções, né, a VMware tem soluções para trazer essa transformação digital desde o data center até o usuário final, tá? E hoje a gente vai focar mais para o usuário. Então, são soluções que a gente chama de End User Computing, né, EUC. São basicamente dois produtos, né? Então, a gente vai ter um produto que vai fazer a virtualização dos desktop, das suas aplicações, vai entregar isso de forma interna, externa, vai trazer gerenciamento, que é o Horizon. E eu tenho um outro produto que é o Workspace ONE, que vai estender esses benefícios e também vai até a gerência do dispositivo, que é o que a gente chama de MDM. Então, essas são as soluções da VMware hoje, né? Basicamente, esses dois produtos dentro dessa vertical de End User Compute, tá? Então, provavelmente hoje, se você tem um data center, está acostumado já com as soluções da VMware, como vSphere, vCenter, hiperconvergência, virtualização de rede, mas a VMware também tem essas soluções voltadas para End User. Então, o que é a ideia aqui dessa transformação digital quando a gente fala de usuário final? Aqui, principalmente, dar a possibilidade com que ele trabalhe remotamente, com que eu faça esse gerenciamento desse trabalho remoto, e que eu tenha uma flexibilidade e uma escalabilidade de criar os desktops para esses usuários, independente se for 50 usuários ou se for 1.000 usuários, eu tenho que ter a mesma facilidade de implementação e também, né, de gerenciamento, que é o pós-implementação. E aqui a ideia é que você, para trazer essa facilidade de gerenciamento, de implementação, né, de operações, é que você tente eliminar o máximo possível processos manuais desses usuários, né? Então, o usuário ele tem que fazer a autenticação em várias telas,
ele tem a utilização de várias ferramentas, cada ferramenta se autentica de uma forma, cada ferramenta, né, cada aplicação, ele tem que acessar a aplicação de um modo diferente. Algumas aplicações estão instaladas no notebook, outras aplicações estão na nuvem, outras aplicações estão em SaaS. Então, e você gerenciar esses acessos, gerenciar não só a autenticação, mas a forma como você acessa essas aplicações, isso só aumenta processos manuais e isso tira um pouco da efetividade do trabalho do colaborador. Então, a ideia é você eliminar esses processos manuais, né, tentar centralizar o máximo possível todas as ferramentas que o usuário precisa dentro de uma única solução. Então, se é desktop virtual, se é aplicação, se é acesso ao suporte, permitindo que o suporte acesse remotamente o seu usuário para fazer um atendimento, para resolver um problema. Então, simplificar esses processos, né? Então, você simplificando esses processos, como consequência, aumenta a produtividade do seu usuário, aumenta a colaboração entre os seus times, né? E isso tudo se resume, né, tem como resultado uma lucratividade para o seu negócio. Então, a VMware ela já havia identificado esses processos, né? Essa solução de End User Computing da VMware, ela não é uma solução recente, a gente está falando aí de pelo menos uns 7, 8 anos de solução no mercado. E a VMware já havia identificado que quando você permite esse trabalho remoto, né, esse acesso remoto, essa flexibilidade, você aumenta a eficiência do seu funcionário. Você aumenta a qualidade do serviço dele. Quantas pessoas aqui participando estão trabalhando remoto, ou durante algum momento, né, durante a pandemia, fizeram esse trabalho remoto e tiveram essa sensação de que a eficiência do meu trabalho aumentou. Meu dia está rendendo muito mais, eu consigo fazer mais reuniões, né, às vezes é até difícil controlar o horário, né? Você fica até mais tarde trabalhando, mas porque o seu dia rende mais, né? Então você não tem preocupações com deslocamento, com questões de trânsito, se chove, se não chove, né? Se o trânsito vai parar, principalmente quando a gente fala de grandes cidades. Eu me tiro como exemplo. Meu dia ele rende muito mais, eu não tenho aquele deslocamento até o escritório, né? Tanto para ir e para voltar, e principalmente se pegava aqueles dias de acidente, chuva, né? Aqui em São Paulo a gente sabe que choveu um pouco para tudo, né? Então você já chegava na empresa estressado, cansado, né? Então, quando a gente tem esse home office, a gente tira esses pontos negativos, né? Mas aí algumas pessoas, né, que a gente conversa até comentam, olha, nunca mais quero fazer um home office. Não gostei da experiência de trabalhar de casa, foi estressante. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que existe um home office planejado, e existe um trabalho forçado em casa. Então, muitas pessoas tiveram uma experiência de trabalho forçado dentro de casa. Então, o que é esse trabalho forçado dentro de casa? É aquele que você não estava preparado para fazer o trabalho remoto. Você não tinha um local adequado dentro da sua casa. Se você tem filhos, os seus filhos estavam junto com você, eles não foram para a escola. Então, é aquela gritaria, as crianças hiperativas, né? Todo mundo querendo brincar e os filhos achando que você em casa é porque eles têm que brincar com você. Então, não tinha esse preparo, né? Novamente, me tiro como exemplo. Eu aqui dentro da minha casa eu não tinha, né? Eu não havia preparado um lugar para fazer o home office. Então a experiência não foi tão boa, né? Porque eu tenho os cachorros, tem pessoal aqui junto comigo, é barulho, eu não tinha uma mesa, né? A experiência não é muito boa. Então esse é um trabalho remoto forçado. Então a ideia, quando a gente fala de home office, é que você tenha um planejamento para trabalhar dentro de casa. Você tem um local adequado, uma cadeira adequada, uma mesa adequada, um ambiente adequado, né? Seus filhos estão na escola, você consegue acordar, criar uma rotina, você consegue ir almoçar fora, né? Você consegue sair de casa para almoçar, à noite você pode sair. Então a experiência é totalmente diferente. Então o que a gente tem em mente é que quando a gente entrou na pandemia, muita gente entrou nesse trabalho remoto forçado. A experiência não foi muito boa. Mas como o home office vai se tornar um padrão, né, principalmente pós-pandemia, as pessoas vão ter tempo para se planejar, vão ter tempo para se organizar. Então, a experiência do home office vai ser totalmente diferente. E aí é uma experiência boa, né, que vai trazer bons frutos, né, principalmente quando a gente fala de RH.
O RH está sempre ligado com essas questões de trazer esses benefícios para os usuários, né, para os funcionários. Então, trazer aumentar essa eficiência, né? Então, em muitos projetos a gente tem falado com o RH, porque o home office, né, ele tem entrado como um benefício adicional dentro de uma oferta de emprego, ou até mesmo para manter um talento dentro da empresa. Então, isso é bem interessante para o lado de RH, né? Engraçado que é um software, é uma solução de tecnologia que a gente vai falar, claro, com a equipe de TI que vai gerenciar, mas um dos grandes beneficiados dentro da empresa vai ser os recursos humanos. Bom, e quando a gente virou essa chave, né, da pandemia, assim como nós, né, como funcionários, muita gente não estava preparado, um ambiente preparado para fazer esse trabalho remoto, a TI também não estava preparada. Né? Então a gente viu de um dia para o outro, as empresas tiveram que colocar o pessoal trabalhando de casa e elas não estavam preparadas. E aí, qual que foi a ideia e que eles tiveram em mente? Bom, vou colocar VPN para todo mundo, vou comprar um notebook e entregar para todo mundo, né? Porque eu não tenho ferramentas para permitir esse acesso remoto, né? Nem para permitir o acesso remoto, nem para gerenciar os dispositivos. Então, e fez um provisionamento às pressas, de qualquer forma, né? Porque teve que entregar isso muito rápido. E isso aconteceu, né? Como tudo que a gente faz sem planejamento, isso acaba trazendo consequências. Então a gente teve muito problema relacionado ao ataque, né? Eu vi um relatório recentemente que houve um aumento de 300% no primeiro mês da pandemia. Justamente porque foi o primeiro mês, né? Foi quando a gente provisionou tudo de forma errada, tudo sem segurança, tudo sem planejamento. E aí os hackers, lógico, identificaram isso e começaram a fazer os ataques. Então, isso foi muito ruim, né, para as empresas. Tá? Então, isso às vezes acontece até por uma percepção errada da área de gestão da empresa, dos gerentes, dos CIOs. Né? Então, é bem o que tem nesse slide aqui, nessa pesquisa que a VMware havia identificado, que existe uma percepção do que o dono da empresa acredita que entrega para os funcionários. Então, vocês podem ver aqui do lado esquerdo, a percepção é de que, resumindo, eu, como dono da empresa, como CIO, como gerente, eu acredito que a empresa estava pronta, né, para permitir o home office, porque eu já entregava todas as soluções, todas as aplicações de forma centralizada, de forma simples, então eu não ia ter problema quando virasse a chave. E do lado direito é uma percepção do usuário. E eu estendo essa percepção também para a TI. Então vocês podem ver que do lado dos CIOs, né, a percepção é que eu estava preparado. E do lado da TI, dos usuários, era a empresa não me fornece tudo o que eu preciso ou a minha TI não tem as ferramentas necessárias. Só que a gente sabe que quem manda são os CIOs, né? Então, os caras, quando precisou virar a chave para o home office, eles decidiram simplesmente que ia virar a chave, acreditavam que tinha as ferramentas corretas, e aí a TI teve que se virar para botar para funcionar. Então, isso acabou gerando esses erros, né? Esses problemas principalmente relacionados à segurança. E esse problema de segurança, ele é muito importante, né? Tem informações sensíveis da empresa. A gente vinha falando muito forte de LGPD, né, proteção de dados, e a gente tinha que aplicar ferramentas de segurança sobre esses dados sensíveis. E aí, quando eu tenho esses dados dentro da empresa, dentro do meu data center, os meus usuários vão até a empresa para acessar esses dados, eu ainda tenho um certo controle. Eu tenho o controle de acesso do prédio, eu tenho controle pelo crachá, eu tenho controle por câmeras que tem dentro da empresa, eu tenho controle via autenticação. Então a TI ela tinha um certo controle dos dados que estavam sendo acessados, porque ela tinha um controle mais físico, né? Ela tinha tudo sobre o guarda-chuva dela. Então o pessoal de TI estava mais tranquilo quanto a isso. Só que é um problema que o usuário tinha que ir até a empresa para fazer esse acesso seguro. Então é o que a gente chama de perímetro. Só que quando a gente quer permitir esses modelos flexíveis de trabalho, acessar a aplicação de qualquer lugar, acessar através de qualquer dispositivo, né, trazer essa flexibilidade de escolha, inclusive do sistema operacional, e permitir o home office,
acontece uma coisa que a gente chama que é quebrar o perímetro. Então, o usuário ele acessa uma informação sensível de qualquer lugar, através de qualquer rede, né, e através de qualquer dispositivo. E como é que a TI vai garantir a segurança? Né? Como é que a TI... Porque cada usuário está acessando a informação de um lugar diferente, de um dispositivo diferente, de um sistema operacional diferente, uma rede diferente. Como é que a TI vai conseguir garantir a segurança, né? Estender? Então, muitas empresas acabaram não fornecendo acesso externo porque não conseguia fazer esse controle. Como é que eu vou garantir que o meu usuário lá na casa dele está acessando a informação da forma correta e não está copiando uma informação sensível? Como é que eu vou garantir que o meu usuário está acessando uma Wi-Fi pública e os dados dele não estão sendo capturados por um software de captura de dados de internet? Então, às vezes a TI simplesmente bloqueava. Então, isso é o que a gente chama de quebrar o perímetro. A informação está espalhada. Então, ele acessa de qualquer lugar. Então, a ideia é que a segurança não fique mais dentro do perímetro escritório. A segurança ela tem que estar junto com o usuário. Eu tenho que ter políticas, regras, ferramentas para garantir a segurança na ponta, lá no usuário. Então, aqui a gente pode fazer até uma comparação, né? Pensando que o modelo padrão tradicional é aquele modelo em que é um castelo medieval de filme, aquele que a gente vê em filme, desenhos. O que é aquele castelo medieval? É um castelo grande, ele é cercado por um lago cheio de jacarés. E qual é a única forma de eu acessar aquele castelo? Alguém vai ter que baixar a porta e eu acesso pela porta de entrada. Esse é um modelo tradicional. Eu tenho para acessar, pegar algum documento, alguma informação dentro do, falar com alguém dentro do castelo, eu tenho que chegar até a porta do castelo, alguém tem que baixar a porta e aí eu entro nesse castelo, né? Então ele tem várias questões de segurança. Mas quando a gente pensa nesse modelo flexível de trabalho, de segurança, né, dessa flexibilidade, eu tenho que pensar como cada usuário tem que ter uma armadura ali do Homem de Ferro, né? O cara tá andando na rua, na hora que ele precisar de segurança, ele aperta o botão e a armadura reveste ele. Então a segurança ela está com o usuário, independente de onde ele esteja. Se no modelo tradicional eu preciso ir até o castelo, pedir alguém para baixar a porta para acessar alguma coisa lá dentro, o modelo flexível, esse novo normal que a gente vai viver agora, a segurança tem que andar junto com o usuário. Então, no momento que ele precisar da informação, ele veste ali a armadura do Homem de Ferro e ele consegue a informação, independente de onde ele esteja. Então, esse é o modelo que a gente tem que pensar daqui para frente. E dentro das empresas, né, já existiam soluções para fazer esse tipo de gerenciamento, né? Ou até, pelo menos, para conseguir fazer esse gerenciamento, essa entrega. Só que eram soluções distintas, né? E acabavam criando silos, que a gente chama. Então, eu tenho soluções para fazer a gerência do dispositivo, né, famoso MDM, era um produto. Agora eu preciso gerenciar todo o meu parque de Windows 10, toda a parte de atualização, configuração, scripts, era outra solução, outro fabricante, outra equipe de suporte. E aí, como a gente tem sido cada vez mais nuvem híbrida, né? As aplicações também estão espalhadas por diversos provedores de nuvem. Então, eu também tenho uma outra equipe para fazer esse gerenciamento, né? Uma outra solução. E acaba criando silos, né? Então, cada gerenciamento desse aqui usava uma ferramenta, as ferramentas não se falavam, se eram empresas maiores, eu tinha equipes diferentes, a gente sabe que às vezes lidar com pessoas é difícil, as equipes não se falam, e novamente, se eu tenho soluções que não se conversam, se eu tenho equipes que não se conversam dentro da empresa, isso é mais um ponto para abrir brechas de segurança. Então a ideia da solução da VMware, né, do Workspace ONE junto com o Horizon, é unificar todo esse gerenciamento, né, para trazer o gerenciamento dos dispositivos móveis, não importa se é Android, se é iOS, fazer toda a gerência do seu parque Lifecycle Windows 10, inclusive fazendo a entrega de desktops virtuais, né, fazendo toda a parte de virtualização de desktops e também das aplicações, e também fazendo a gerência, principalmente de autenticação das aplicações SaaS. Então, a ideia da ferramenta do Workspace ONE é fazer a gerência de todos esses pontos. Tá? Entregar os desktops virtuais, entregar os aplicativos virtuais, né, virtualizados, gerenciar o Windows 10, gerenciar o dispositivo lá na ponta, independente se é Android, se é iOS ou se é Windows Phone,
e gerenciar toda a autenticação também das suas aplicações. E aqui a solução ela vai trazer essa experiência de uso, né? Ela vai permitir essa flexibilidade, essa escolha do funcionário de qual dispositivo ele quer usar. Ele vai conseguir acessar as aplicações que foram virtualizadas, os desktops virtuais, as aplicações em SaaS, tudo através de uma única ferramenta, como eu vou mostrar para vocês na demonstração, trazendo a autenticação única, né, o que a gente chama de single sign-on, trazendo toda a parte de segurança de ponta a ponta, através de micro VPN, através da criptografia dos dados, com duplo fator de autenticação e sem comprometer a segurança. Tá? Então, a ideia aqui é trazer uma experiência muito boa, né? Trazer o usuário para a solução. Né? A gente sabe que se a gente fornece uma solução que não é amigável, o usuário ele não vai querer usar aquela solução. Então, a ideia aqui é trazer uma experiência muito boa para o usuário, para o funcionário, sem comprometer a segurança. Então, é o Workspace ONE, né? É a solução. Eu vou trazer um zoom aqui para a gente ver. Então, aqui a gente tem a carinha aí do produto, né? Então, basicamente, o produto ele vai criar um catálogo, tá? Dentro desse catálogo, a gente vai centralizar aqui os seus desktops virtuais, tá? Se você já tem desktop virtual, a gente coloca dentro do catálogo. Se você ainda não tem, aí a gente entra com Horizon para fazer essa virtualização. Tá? Tanto de desktop e também das aplicações. Junto com isso, a gente também tem as aplicações em SaaS. Então, a gente insere as aplicações em SaaS aqui, né, como Dropbox, Salesforce, algum ERP que você possa utilizar, e também Office 365. Então, colocar tudo dentro desse catálogo, junto com acesso ao suporte, acesso aos tickets de suporte, né, de aprovação, alguma coisa do tipo, toda a parte de colaboração através de equipes também dentro desse catálogo, tá? Tudo sendo gerenciado de forma única e a mesma experiência através, né, de qualquer dispositivo, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem um celular, um tablet, até uma TV, né? Qualquer dispositivo que tenha um sistema operacional ali dentro. Então, esses são os trends da solução, né? Então, a gente tem, novamente, trazendo uma experiência muito grande, né? Trazendo uma experiência muito boa para a utilização do produto. Eu vou fazer a gerência de todas as suas aplicações, todas as aplicações que seus funcionários precisam, elas sendo virtualizadas ou não, eu coloco dentro do catálogo. Quando a gente fala de gerenciamento moderno, é o MDM, né? A gerência do dispositivo. Então, eu tenho esses dispositivos aqui embaixo, né? O Android, o iOS, o Windows, ou até mesmo o HUD Device. Eu consigo fazer a gerência desse dispositivo, o que o usuário está fazendo, o que ele pode, o que ele não pode. Eu consigo aplicar regras por geolocalização, como a gente vai ver lá na demonstração do produto. Então, a ideia é gerenciar esse dispositivo, segurança, criptografia do disco e também a parte de rede. E quando a gente parte aqui para insights e automação, é uma questão de inteligência, né? Vou explicar para vocês aqui no próximo slide. Então, a solução ela vai fazer todos aqueles pontos de gerência dos dispositivos, da sua Lifecycle Windows 10, das suas aplicações, toda a experiência do usuário. Tudo isso vai me gerar algum dado, que é a experiência do usuário. Então, a autenticação, os endpoints, as aplicações, ele tem sensores espalhados pelo produto para coletar essas informações. Ele vai agregar essas informações dentro da solução de inteligência, que isso vai me trazer toda a parte de machine learning. Isso vai me gerar toda uma questão de relatórios, de dashboards, e eu também tenho toda uma configuração que eu posso aplicar de automação, né, e ações para dependendo do que aconteceu. Então, como exemplo aqui, eu posso especificar que ele vai fazer uma análise contínua ali da saúde da bateria do meu dispositivo. Então, pode ser um notebook e um celular. A gente sabe que a bateria ela tem um vício, né? Ela vai se viciando, ela vai perdendo ali a autonomia dela. Então, no momento que a solução identificar que a bateria perdeu a autonomia, ela não está mais 100%, está em 70%, ele vai me gerar um alerta,
esse alerta ele vai me criar uma automação. Ele vai mandar um e-mail para o funcionário avisando que a bateria precisa ser trocada. Ele vai mandar um e-mail para a equipe de suporte avisando que a bateria daquele dispositivo precisa ser trocada. E ele vai fazer uma integração com a ferramenta de Service Desk para fazer a abertura do ticket. Então ele abre um ticket lá no Service Desk e ele fala que precisa, a bateria daquele dispositivo precisa ser trocada. Então você pode criar diversas ações, né, para automatizar esses processos. Inclusive você pode criar automação com ferramentas de segurança, né, que a gente tem algumas ferramentas já certificadas, mas a VMware vem trabalhando sempre para trazer novas. Ele faz uma gerência de ataques, tentativas de ataque, de antivírus, de malware, e ele automaticamente. Rafa, Oi, Dani. deixa eu só te cortar um minutinho. Eu não sei se foi só para mim, mas sua voz ficou muda por uns instantes. Se você puder repetir essa parte que você está abordando. Ah, tá bom, é verdade. A minha internet caiu aqui por um instante. Então, na verdade, o que eu estava comentando é uma questão de automação, né? Dependendo da ação. Eu dei o exemplo da bateria, né? E aí aqui eu estava citando o exemplo da automação baseado aqui na solução de segurança da VMware, né? Que é o Carbon Black. Então, a solução ela vai identificar um ataque, um antivírus, um malware, né, coisas assim. E aí ele automaticamente manda um e-mail para o usuário informando que o dispositivo dele sofreu uma tentativa de ataque e vai ser bloqueado. Manda um e-mail para o suporte informando isso também. Ele abre um ticket no Service Desk informando que houve uma tentativa de ataque. E aí ele automaticamente põe o dispositivo em quarentena, né? Então o dispositivo ele fica em quarentena, totalmente isolado da rede de outros dispositivos. Então, essas são automações que você pode criar. Tá? O Service Desk, a gente tem alguns já suportados, mas como a gente trabalha com APIs, você pode trabalhar, né, em cima dessas APIs para integrar com o seu Service Desk. Bom, e aqui antes da gente ir para a demonstração, na verdade são os dispositivos, né, que a gente consegue fazer a gerência. Então a gente tem aqui os sistemas operacionais, a gente tem aqui esses dispositivos, né? Como eu comentei, pode ser um celular, uma TV, um tablet, ou até mesmo HUD devices, que são aqueles leitores de códigos de barra, né? Chão de fábrica. E aqui eu tenho os dois modelos de gerência. Eu tenho um modelo que eu tenho 100% de controle sobre o dispositivo, que é quando a empresa fornece o dispositivo. E eu tenho um modelo que é o Bring Your Own Device, que é aquele modelo em que o dispositivo é do funcionário, né? Então a empresa não forneceu esse dispositivo. E a solução ela vai criar um container empresarial dentro desse dispositivo pessoal para fazer com que uma informação sensível da empresa não se misture com uma informação pessoal, né? Então ele não vai poder pegar um e-mail que ele recebeu lá do Office 365, fazer um Ctrl+C e abrir o Gmail dele e dar um Ctrl+V e mandar essa informação através de aplicações pessoais. Ele cria uma barreira, né, do que é pessoal e do que é empresarial. Então a gente tem esses dois modelos de gerência. Depende muito do modelo com que a empresa trabalha, né? Então, se a empresa fornece o dispositivo, a gente gerencia 100%. Se a empresa não fornece o dispositivo, a gente cria essa separação, tá? Bom, e aí a gente passa aqui para a demonstração. Só vou pedir um instante que eu vou abrir aqui a nossa demonstração, só um instante.
Bom, pessoal, eu abri aqui. Dani, só confirma se você está vendo a tela para mim, por favor. Sim, Rafa, tá aparecendo List View, é isso mesmo? É isso mesmo, beleza. Sim. Então, pessoal, aqui, como eu comentei, a solução ela tem de vários pontos, tá? Então, ela é uma solução modular. A gente depende da maturidade do projeto. Então, você pode falar assim, olha, minha empresa hoje tem interesse só na virtualização de desktops. Então, a gente trabalha só essa parte da solução, que é através do Horizon. Então, você pode também falar, olha, eu quero só gerenciar os dispositivos, só fazer a gerência do endpoint. A gente também tem a solução só, que é o Workspace ONE, só gerenciando o dispositivo, né, a edição do produto. Agora, quero a solução completa, quero gerência de dispositivo junto com o catálogo, mais a virtualização do desktops. Aí a gente entra com o produto completo, tá? Então, a solução ela é modular, depende muito do projeto, né, e da maturidade. Então, a gente pode iniciar o projeto só com a gestão do dispositivo e depois ir subindo ou já iniciar um outro completo. Depende muito do projeto, tá? Então aqui é o dispositivo que eu tenho aqui da empresa, né, da Westcom. Esse é um dispositivo que eu uso para testes aqui, tá? Então aqui eu tenho informações de quem está conectado. Então eu tenho o meu usuário conectado aqui. Ele vai me falar questões de segurança, então eu tenho criptografia habilitada para o meu dispositivo. Eu tenho aqui ele mostra quais são as aplicações que estão configuradas. Ele vai me falar sobre a parte de content. Então aqui ele está me falando, olha, eu posso integrar com o meu Dropbox ou OneDrive e eu posso fazer a gerência por aqui também. Tá? Aqui é a questão de rede, então ele vai falar qual rede você está conectada, se é no 4G, Wi-Fi, inclusive eu posso gerenciar os planos, né, de uso de dados por aqui também. Bom, aqui ele vai me trazer alguns outros detalhes, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é a questão da bateria, né, como eu comentei naquele exemplo de inteligência. Então ele vai aquela informação sobre a autonomia da bateria, ele vai pegar pelo status, né, saúde da bateria. Então aqui a saúde da bateria está boa, mas se tivesse ruim, aí ele vai fazer aquela automação, né, aquele processo que eu comentei. Bom, aqui ele consegue outras informações, vou passar aqui para a localização. Aqui eu consigo pegar a localização do dispositivo, consigo pegar o histórico também dessa localização. Eu consigo criar regras baseado na localização. Então, a partir do momento que o usuário entra numa localização específica, eu posso habilitar ou desabilitar alguma aplicação ou alguma política para ele. Essa regra ela é válida para localização e também para horário. Então, empresas que tiveram a carga de horária reduzida, né, por causa da pandemia, essas questões que o governo implementou, o RH ele tem essa dificuldade de fazer esse controle de horário. Então, eu posso especificar que o usuário pode trabalhar das 8 às 2 ou das 8 às 18, né? Para RH, novamente, né, falando de RH, o RH tem a mesma dificuldade que a TI tem para controlar esse acesso externo, o RH tem o controle, tem essa dificuldade de controlar até que horas o meu funcionário pode trabalhar, sendo que ele não está no escritório, né? Então, eu consigo fazer esse controle por aqui também. Então, eu tenho outras informações aqui, como o log, troubleshoot, toda a parte de rede, né, para saber qual rede ele pode ou não pode se conectar. Eu consigo mandar um comando para achar o dispositivo, ele vai ficar bipando, né, o dispositivo. Eu posso mandar um comando para zerar o dispositivo, resetar. Então, imagina que o dispositivo foi perdido ou foi roubado, e eu consigo fazer um comando remoto para zerar as informações que estavam lá dentro. Tá? Isso é bom para a proteção de dados sigilosos. E eu também consigo fazer a parte de assistência remota desse dispositivo. Então, lembra, o meu usuário não está mais na empresa. Como é que o meu suporte vai chegar lá na ponta? O usuário pode estar na casa dele, na rua, em outra cidade, em outro país. Como é que eu chego até esse dispositivo? Eu tenho a parte de suporte remoto. Então, basicamente o que ele vai fazer, ele vai acessar o meu dispositivo e ele vai compartilhar a tela desse dispositivo comigo. Então, eu posso fazer um suporte remoto, ajudando, né? Eu não posso colocar uma equipe de suporte na rua e na casa dos funcionários. Então, eu consigo fazer um suporte remoto, não só por telefone,
né, falando com o meu funcionário, mas também vendo a tela desse meu funcionário. Então aqui ele vai pedir um código, só para confirmar, vou inserir o código aqui na tela do dispositivo. Ele vai fazer essa conexão aqui, né? Então aqui do lado direito ele vai me trazer várias informações desse dispositivo. E aqui eu tenho a tela, né, do dispositivo para fazer esse suporte remoto. Tá? Então consigo só visualizar o que o meu usuário está fazendo ou eu consigo gerar os comandos aqui pela tela. Isso vai variar do nível de gerência que você tem sobre o dispositivo. Tá? Mas isso ajuda principalmente aí na questão do suporte. Bom, então, saindo dessa questão de gerência do dispositivo, né, a demonstração só uma breve pelo tempo, né, que a gente tem, mas a gente consegue muito mais, principalmente voltado para a gerência de Windows 10. Então, entrando aqui agora na parte do catálogo, né, que é a centralização das suas aplicações dentro do catálogo. É que dentro desse catálogo eu posso centralizar desktops virtuais que foram virtualizados pelo Horizon, né, o famoso VDI, as aplicações virtuais também, virtualizadas. Aqui eu tenho um Excel, mas poderia ser o seu RP, alguma outra aplicação, até mesmo legada que você tem dentro da empresa. Se você já tem aplicações virtualizadas, até mesmo com o Citrix, a gente consegue colocar aqui dentro desse catálogo. E, além disso, a gente também consegue centralizar aplicações SaaS. Né? Então, aqui eu tenho exemplo Dropbox, Office 365. Né? Então, eu tenho, inclusive, um catálogo enorme aqui de aplicações que eu posso inserir aqui. Né? Então, colaboração, Helpdesk, enfim. Né? Tem uma série de aplicações que eu posso colocar aqui dentro. E vai muito da sua... da necessidade mesmo da empresa, do que você tiver de portfólio de aplicações. Então, a ideia é que você acesse, faça uma autenticação para acessar esse catálogo. É uma autenticação única. Então, a gente faz a autenticação, acessa o catálogo e para nenhuma outra aplicação aqui dentro, eu preciso autenticar novamente. É o que a gente chama de single sign-on. Tá? Então, a gente tem um protocolo que faz a integração, né, com essas aplicações, que permite que a gente tenha uma autenticação única. Inclusive, eu posso aplicar duplo fator de autenticação. Então, eu vou abrir aqui um desktop para a gente ver. Vou abrir pelo navegador. Tá? Então, vou abrir um desktop virtual via HTML5 pelo navegador. Vocês vão ver, a gente tem o nosso client da solução, mas o produto permite com que eu acesse via navegador, né? Traz uma facilidade, até porque eu não preciso ficar instalando o client, dependendo ali do acesso. Então ele está carregando aqui o desktop virtual, aqui é um VDI, tá? Uma solução VDI que a gente chama. É uma imagem que você pode customizar de acordo com a necessidade do seu departamento. Então, você pode criar uma imagem específica para o RH, uma imagem específica para o marketing, uma imagem específica para o call center. Cada departamento da empresa tem uma necessidade específica. Então, você pode criar uma imagem especial, né, dedicada para esses departamentos. E qual que é basicamente a diferença entre uma imagem e outra? São as aplicações. O RH tem uso de aplicação diferente do marketing, diferente do call center. Então, a ideia aqui do produto é trazer essa facilidade de gerenciamento. Então, vocês vão ver que essa imagem aqui, eu tenho essas aplicações, mas se eu quiser transformar essa imagem para o perfil marketing, e o marketing usa outras aplicações, vocês vão ver que é um processo muito simples. Tá? Eu consigo até simular aqui a agregação de várias aplicações. Né? Então, o administrador ele simplesmente dá um comando lá, muda o usuário de perfil, né, para o perfil onde ele vai ter mais aplicações, e basicamente ele adicionou várias aplicações aqui, quase que instantâneo. Né? Então, é basicamente isso que muda, né? São as aplicações. Da mesma forma que eu adicionei esse monte de aplicação aqui instantaneamente, isso também pode ser retirado. Tá? Então, o administrador, ele, por um simples comando, né, por mudança de perfil do usuário, as aplicações elas vão ser retiradas. Tá? Então, vocês vão aqui a imagem, o usuário nem precisou sair
o desktop voltar. Simplesmente os ícones apareceram e sumiram. Então, isso é a facilidade, né? Então, por isso que eu comentei lá no começo, né? Independente se a empresa tem 50 funcionários, né? 50 desktops ou 1000 desktops, você vai conseguir gerenciar da mesma forma, simplificado. Então, principalmente quando a gente tem demandas esporádicas ou um crescimento muito rápido da empresa, eu consigo crescer esses desktops virtuais simplesmente mudando lá o número 50, colocar 55 e ele faz todo o processo de criação desses novos desktops, tudo de forma automatizada. Tá, então aqui eu tenho um desktop, mas eu também posso colocar uma aplicação, né? Então eu vou abrir um exemplo aqui do Excel, mas ao invés do Excel poderia ser a sua aplicação legada, aquele seu RP ou aquela aplicação que só funciona lá no Windows 2002, 2003, enfim, mais antigo, né? Então eu consigo abrir essa aplicação independente do sistema operacional, né? Então, às vezes você pode ter um perfil dentro da empresa de que o funcionário não precisa acessar o desktop inteiro, ele precisa só de uma aplicação específica. Vamos pensar num call center ou numa área de atendimento ao cliente. Ele só tem acesso a uma aplicação, que é a aplicação que ele vai cadastrar os chamados. Então, para que eu vou disponibilizar um desktop inteiro para ele? Disponibilizo só a aplicação. E como eu estou mostrando aqui para vocês, isso pode ser via HTML5. Bom, fechar aqui e voltar para o catálogo. Então, o que eu tenho mais dentro do catálogo, né? Mostrei aqui as aplicações, os desktops virtuais. Eu tenho toda uma parte de colaboração, então eu consigo colocar as pessoas dentro da empresa aqui dentro, né, para procurar, para mandar mensagem, procurar os contatos, telefone, e-mail, enfim, né, toda uma parte de colaboração mesmo. Aqui eu tenho toda uma questão de notificações, então eu posso receber aqui notificações de RH, posso receber aqui notificações de tickets abertos pelo suporte, e eu posso inclusive gerar uma parte de fluxo de aprovações. Então eu tenho sou um gestor e eu faço aprovação de budgets para projetos. Então eu posso fazer uma integração via API, colocar esse fluxo aqui dentro, e eu posso aprovar ou rejeitar essas solicitações dentro da mesma solução, né? Então, a ideia é que eu use a solução para tudo, né? Que eu não tenha que ficar migrando entre soluções. E, por último, a questão do suporte. Então, aqui eu consigo abrir os tickets de suporte, e aqui eu consigo colocar um FAQ, né, para ver perguntas frequentes, né, e respostas. Às vezes eu posso fazer essa consulta sem necessidade de abrir o ticket de suporte. Mas eu também consigo fazer por aqui alteração de senha de autenticação, né? Então eu não preciso abrir um ticket de suporte para alterar a senha. Consigo ver aqui os dispositivos que eu tenho, que estão sendo gerenciados, e os contatos de suporte. Então isso aqui você pode customizar. Assim como toda essa parte gráfica aqui, você também consegue customizar, né? Os logos, as cores, isso tudo você consegue colocar, né, com uma imagem aí da sua empresa. Então, como vocês viram, a aplicação ela é grande, né? Ela é completa. Eu mostrei lá a gerência do dispositivo, mostrei os desktops e aplicações virtuais, mostrei aqui a centralização do catálogo. É uma aplicação que você pode ter a aplicação como um todo, igual exatamente como eu mostrei aqui para vocês, ou vocês podem ter uma parte da solução. Depende muito do projeto, tá? Essa é uma solução que a parte de gerência de dispositivo e do catálogo, ela fica dentro de uma nuvem da VM. Então você paga isso uma subscrição, né? Pagamento anual ou mensal. Agora, a parte de virtualização de desktops, ela precisa de recursos, né? Então ela pode ficar dentro da sua infraestrutura no on-premise, ou você pode colocar dentro da sua subscrição de Amazon ou AWS. Mas a gente precisa de recurso para a solução funcionar, tá? Então, tem que ter recurso em algum lugar, ou on-premise ou na nuvem. Agora, se a gente falar de um projeto só de gestão do dispositivo, não precisa ter nada on-premise, tá? Fica dentro da nuvem da própria VM.
E aí a gente consegue fazer o licenciamento por usuário ou por dispositivo, tá? Então, isso é esses detalhes a gente pode ir para uma segunda parte aí, tá? O pessoal da cá pode ajudar vocês. A gente pode até fazer uma reunião mais dedicada, tá? Basicamente era isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, porque a gente precisa que vocês preencham um formulário, né, para participar do sorteio, e aí, enquanto vocês preenchem, a gente vai respondendo algumas questões. Dani, você quer explicar como vai funcionar? Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós temos uma pesquisa de satisfação para entender aí um pouquinho de vocês, como é que foi esse treinamento, ter um pouquinho da opinião de vocês. E essa pesquisa ela vai gerar um prêmio aí para os participantes, tá? Todos que preencherem participarão de um sorteio. Nós vamos sortear 2 mochilas. Então, enquanto vocês têm aí um tempinho até para tirar algumas dúvidas com o Rafa, se vocês puderem acessar o QR Code e preencher a nossa pesquisa, vocês já estarão participando do sorteio, ok? Ele será feito dentro de alguns minutos.
Voltamos, pessoal. Encerramos, então, o preenchimento das pesquisas e vamos realizar o sorteio. Só um momento que eu vou compartilhar minha tela. Se vocês estão vendo minha tela. Estou vendo sim. Tá ótimo. Vamos iniciar, então, o sorteio da primeira mochila. Lembrando que a premiação é válida para clientes, ok? Nós temos aqui Fernando Ferreira. Fernando Ferreira é o primeiro sorteado. Parabéns, Fernando. Vamos para o segundo nome. Segundo nome, Pedro Vicente. Pedro Vicente é o segundo sorteado. Pessoal, apenas lembrando que nós vamos entrar em contato com vocês e informar sobre o envio das mochilas, ok? Agradecemos a todos a participação e em breve entraremos em contato tanto com um e-mail de agradecimento aí com a apresentação e também solicitando o endereço dos premiados. Obrigada. A Canetworks, vocês querem dar uma palavrinha? Fábio, vocês me ouvem? Oi, Dani, sim, estava ouvindo aqui, estava travando o som aqui. Não, eu quero agradecer a participação de vocês, excelente apresentação aí do Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, Dani, aí também pela apresentação. Obrigado a todos que puderam acompanhar, né, esse webinar, essa apresentação da VMware. E qualquer dúvida, estamos aí para ajudá-los e nesse momento aí de home office, pode procurar a gente aqui que serão bem-vindos. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente. Bom dia para vocês, uma boa semana. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado.